Agora conosco, Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros veículos da comunicação virtual, nossos votos de muita paz. As palavras do nosso diretor são profundamente sinceras, porque a nossa instituição tem, pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um carinho e um respeito que transcendem a afetividade convencional. As bases sobre as quais foi fundada a nossa instituição são as bases da caridade, à luz do Evangelho de Jesus. Evangelho que exornou a personalidade incomparável desse homem suave e doce, do riacho de sangue, lá no estado do Ceará. A sua memória, feita de reverência e de carinho, é uma das páginas vivas, mais grandiosas, de que a humanidade tem notícias. Um grande número de nós, os espíritas, sabe da abnegação e do amor por esse venerando espírito e desse venerando espírito por nós. Para aqueles que não têm ainda o conhecimento da sua existência no mais além, por volta de 1950, quando celebrava o seu aniversário de reencarnação, ele foi convidado pelos mentores espirituais a receber uma grande homenagem. E nessa homenagem que se deu no plano espiritual, estavam reunidas mais de 5.000 individualidades físicas como desencarnadas. Chico Xavier narraria aos mais íntimos, médiuns outros confirmariam, porque também estiveram presentes, o que foi aquela noite inolvidável, quando, em um cenário mágico que fazia recordar as grandes noites do pensamento grego em Atenas, esses espíritos, em uma arena que fazia evocar um dos grandes circos da época gloriosa da grande Atenas, aguardavam todos a chegada do apóstolo da caridade no Brasil. Cercado de espíritos venerandos, ele se adentrou naquele cenário incomum e foi conduzido a um palco na parte posterior, de onde poderia ter toda a visão angular dos espíritos de ambos os planos da vida, que iam apresentar-lhe a gratidão pelos feitos por ele realizados no Brasil. No momento próprio, ele surge e todos levantam-se automaticamente. Um coral infantil começa a cantar uma das músicas transcendentes da imortalidade. Ele é levado até o cenário majestoso. E ali, o espírito Leon Denis foi convidado a proferir uma conferência de gratidão do mundo cristão àquele homem que renunciou aos mais mínimos prazeres da vida, porque na sua condição de médico dizia que esse especialista não tinha direito a dormir, nem fazer refeições, sempre que estaria atento
aos necessitados que o buscavam àquele tempo, com as dificuldades vigentes na época. Estamos aí por volta do século XIX. E então, Leon Denis, que traz a mensagem sublime de Allan Kardec como seu embaixador, fala do que significa para o mundo espiritual a existência honorável que manteve Bezerra de Menezes, ao ponto de ser alcunhado o Kardec brasileiro, o homem manso e bom. E logo depois, o espírito Manuel Viana de Carvalho, em nome da brasilidade espírita, faz o resumo dessa vida singular. E ao terminar, enquanto as vozes cantam o Aleluia, no céu esplendente onde coriscam as estrelas, vê-se uma luz mirífica que desce na direção da terra. Era o espírito Celina, a jovem embaixadora de Maria Santíssima às criaturas humanas. Celina aparece diante da multidão, naquele palco floral, e pergunta, em nome da Senhora dos Anjos, o que desejava ele da ternura maternal de Maria, a quem ele se houvera dedicado durante a existência física. Que ele escolhesse, na constelação em que estamos, o mundo que gostaria de habitar sob a égide misericordiosa de Jesus. E Bezerra de Menezes desce a cabeça que reclina, segura suavemente o paletó, em tonalidade clara, pérola, e com os olhos adornados de lágrimas diz: Celina, minha filha, eu não mereço. Se eu pudesse pedir algo à mãe do Senhor Jesus, se me fosse credenciada a oportunidade de solicitar qualquer coisa, eu lhe pediria que me deixasse nas sombras do Brasil, sob as claridades do Cruzeiro do Sul, para que, enquanto alguém chorasse, eu não tivesse o direito de sorrir ou de ser feliz, senão de ajudar até a exaustão. Celina transfigura-se diante daquela multidão comovida, em um cenário de transcendência divina. E então, forças espirituais escrevem em um pergaminho que se desenha sobre o céu, dulcemente, numa letra tipo gótica: a Mãe Santíssima atende ao teu pedido. Ficarás na terra, socorrendo os infelizes, enquanto a dor chibateie a alma dos que renascem às luzes, ou sob as luzes do Cruzeiro do Sul. E Dr. Bezerra ganha do seu pedido de amor e de renúncia a honra que disputava de servir e de amar. E então o Brasil, dominado por este sentimento grandioso da fraternidade, desde então, amplia o seu círculo de proteção, que atravessa as fronteiras do Brasil a diversos países sul-americanos. Vai fazer parte da coorte dos espíritos que protegem a América do Sul nos mapas zodiacais. E em toda parte ouve-se o apelo dos corações desesperados ao venerando benfeitor da brasilidade espírita. Passam-se os anos. E quando vem o seu centenário, este centenário agora de desencarnação
novo ágape tem lugar em um notável recinto do mundo transcendental, para o qual são convidadas mais de 10.000 almas, entre viandantes do carreiro carnal e angélicos que se despojaram da matéria. Repetem-se os emissários de várias nações sul-americanas, falam a Jesus em breves colóquios da gratidão do seu país, a alma veneranda desse cristão dos primeiros séculos que deu a sua vida no Holocausto, nas Galhas lugdunenses, a França atual. E, por fim, o outro apelo da Senhora dos Anjos, para que ele possa desfrutar do galardão que Jesus reserva para os seus eleitos, convidados e elegidos. E Bezerra pede: enquanto a dor vergaste a América do Sul ainda banhada do sangue das criaturas humanas que buscam a libertação total, que se libertassem das ditaduras que as esmagam, e a bandeira de Deus, Cristo e caridade pudesse ser apresentada dos horizontes da transcendência, que ele permanecesse com os amigos da espiritualidade na terra, socorrendo e amparando. E a Senhora dos Anjos atende-o mais uma vez. E os anos sucedem-se na ampulheta das horas e completam-se 150 anos. E é celebrada uma nova homenagem ao Dr. Bezerra, que desta vez pede à Senhora que, enquanto a dor estiver solicitando a criatura humana despertar para a verdade, ele deseja que ficar chorando com seus irmãos. E elegido entre os espíritos que trabalham pela paz terrestre, o seu nome adentra-se pelas nações europeias, do norte e do centro americano, pela Ásia, pela África, pela Antártida, no mundo terrestre, como sendo um dos auxiliares diretos de nosso Senhor Jesus Cristo, na administração da caridade, no planeta que dulcifica a alma e suaviza o coração. E hoje, esse anjo da solidariedade, evocado por todas as pessoas que sofrem, espíritas ou não, porque a dor chibateia a todos nós, pertençamos aos mais diferentes credos ou a credos nenhuns. E todos evocamos Dr. Bezerra de Menezes. Interceda a Maria Santíssima por nós. E desejo aqui evocar um momento com o venerando Chico Xavier, no mês de abril de 1950, numa das semanas que se evocava a desencarnação do apóstolo. Era do nosso interesse atender a pessoas desfavorecidas. Ainda não tínhamos a mansão do caminho. Eu contava 23 anos de idade e estava em Pedro Leopoldo, na visita anual que fazia ao venerando servidor de Jesus. E entre os seus momentos dúlcidos de conversação evangélica, ele falou-nos a respeito do servir, da caridade, do amor, e de duas senhoras afrodescendentes muito modestas, que residiam em um lugarejo próximo a Pedro Leopoldo, a Lapinha,
Era um amontoado de casas modestas. E aquelas duas senhoras iam desde a Lapinha até Pedro Leopoldo, 12, 15 quilômetros talvez, para poder participar da reunião das sextas-feiras, em que Chico Xavier psicografava o Correio do Além e recebia as mensagens de Emmanuel para o consolo das multidões que superlotavam a pequenina rua do Centro Espírita Luiz Gonzaga, naquela cidade. Era fascinante. Vinham descalças, trazendo o sapato às mãos, e no córrego, bem nos arredores de Pedro Leopoldo, lavavam os pés e calçavam, para não gastar o sapato na rudeza do solo da estrada não asfaltada. E certo dia, elas ouviram uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, intitulada A Caridade. E se perguntaram, logo depois, o que é que poderiam fazer? Eram pobres, trabalhavam na enxada e se deram conta que na sua casa modesta podiam albergar uma outra vez aqueles chamados andarilhos, pessoas com distúrbios emocionais, mentais e sociais, que viviam pelas estradas e que irradiaram bastante na atualidade. E então albergaram alguns que por ali passavam, e um deles veio a desencarnar. A vizinhança, munida de propósitos infelizes, denunciou a polícia, e elas foram chamadas para explicar que feitiçaria teriam aplicado àquele homem que faleceu de maneira misteriosa. E elas eram tão ingênuas e tão castas que o delegado nem foi adiante. Desculpou-as, pediu desculpas, visitou a casa, a caminha que reservava o colchão de capim e o travesseiro de Marcélia foram liberadas. E então elas foram ao lugar bendito das reuniões de Pedro Leopoldo nessa noite. E o Dr. Bezerra lhes escreveu: filhas queridas, para a prática da caridade, não tenhamos impedimento nenhum, porque quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Já que pretendem albergar os infelizes, deixem aberta a porta e, se possível, também aberta a janela, para que aquele que necessita chegue e se adentre e repousa. E na sua humildade grandiosa, quando chegaram em casa, arrancaram as portas e as janelas para darem acesso aos infelizes que passavam pelo lugarzinho onde haviam duas mulheres do reinado de Carlos II de Espanha e que deram as mais belas lições de expiação. E estão a sua história em uma página do livro mediúnico de Arnaldo Rocha, Vozes do Grande Além. Bem, então esta frase, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde, penetrou no meu coração com uma força, mas uma força indizível. Nós tínhamos aqui o centro, caminho da redenção. Era a nossa estrada redentora. Mas éramos tão pobres. Éramos funcionários públicos, Nilson e eu. Eu autárquico, ele da Marinha. Os corações amigos éramos todos de classe média, alguns para a chamada classe baixa, porque o mundo é feito de classificações impiedosas. E o que outro com um pouco mais de comodidade. Em volta da cidade baixa do Salvador, houve e permanece diminuído agora um alagado, onde os pobres construíam suas casas na lama pútrida do bairro uruguaio. Ali se podia ver
a miséria de Calcutá, na Índia, naquelas palafitas, nas ruas imundas, através das casas construídas sob a lama, que as altas marés de março e de agosto invariavelmente derrubavam. O lixo da cidade era jogado ali. E a miséria. Então nos veio a ideia de fazer ali a casa de Jesus. Amigos de São Paulo, sabendo do nosso ideal, resolveram ajudar-nos. E foi possível adquirir uma casa modesta, de varas e sopapo, como se costuma dizer, noutra linguagem, de pau a pique, onde nós passamos a recolher os que dormiam na rua, antecipando Madre Teresa de Calcutá no seu morredouro, carregando nas carroças à noite, no grupo de amigos, pessoas que dormiam sob as marquises dos edifícios públicos. E a casa de Jesus ostentava a caridade. Quando é muito discutida, o socorro chega tarde. Os serviços de saúde interditaram-na. E eu enfrentei esse serviço e disse, pois não, levem os 10, 12 doentes para um lugar próprio, só que não tinham. Os hospitais abarrotados. Irmã Dulce colocando doentes nos sanitários do Hospital Santo Antônio, por falta de vaga. Os corredores abarrotados de esteiras. E ela dizia, eles aqui morrem, ouvindo o Pai Nosso, tomando a sopa bendita, com carinho de almas generosas. E lá na rua, são comidos pelos vermes, são queimados por jovens frívolos e impiedosos. Então, quem tiver lugares melhores, que eles deem. A santa irmã Dulce era a mesma resposta que nós dávamos. Aqui nós damos um lençol limpo, uma cama modesta, nosso carinho e o pão garantido. E fomos ficando. Um dia, eu perguntei, Chico, qual a razão da frase do Dr. Bezerra? E ele me contou que certa noite, em Moscou, no grande teatro de Moscou, era encenada uma peça das mais deslumbrantes. E ouvindo, acompanhando essa peça de teatro, Boris Godunov, estavam duas senhoras da nobreza que se comoveram ao máximo. E quando saíram chorando, porque falava algo da caridade cristã, viram embaixo da bilheteria, sob o mármore, um homem engelhado, coberto de trapos. E uma delas, que estava com um casaco de alto preço, automaticamente desabotoou e tentou cobrir o miserável. E a outra fez-la parar o gesto. Não faça isto. O casaco é muito caro. Quando chegarmos em casa, mandaremos um lacaio trazer cobertores, agasalho. Afinal, este miserável não vai poder beneficiar-se de um casaco de alto preço. E a outra sustou o gesto e foram para casa. Tomaram chá quente, conhaque, dormiram agasalhadas. E pela madrugada, aquela primeira que teve o gesto acordou, nevava. Ela pôde ver através das cortinas abertas. Correu e chamou um lacaio. Apanhou o cobertor grosso, travesseiro, e disse, corra ao Teatro Bolshoi e cubra lá um homem que está deitado no mármore e deve estar morrendo de frio. A carruagem parte e ela fica orando a Jesus. Então, quando volta a carruagem, o lacaio diz, senhora, quando chegamos, ele havia morrido de frio. Para recolher algumas pessoas aqui do bairro rodoviário,
da estação ferroviária e fomos recolhendo na casa de Jesus. Os homens dormíamos à noite acompanhando-os, porque não podíamos pagar. As senhoras da nossa casa tomavam conta durante o dia, preparavam alimento, lavavam, costuravam. Éramos todos muito felizes. Certo dia, eu encontrei uma senhora que atravessava a rua apoiada numa bengala, com a perna direita que havia sido amputada. Ela estivera até aquele momento em um hospital aqui da Cidade Baixa, que era dedicado aos casos das doenças infecciosas. Ela havia tido varíola e estava com o rosto com as marcas. Aproximei-me, perguntei quem era, dialogamos, eu fui conhecendo onde ela morava, num bairro muito pobre, muito distante, e perguntei se ela gostaria de morar numa casinha chamada Casa de Jesus. Expliquei-lhe. E Dona Bárbara, educadíssima, o que me surpreendeu, gentilíssima, portadora de boas maneiras, aceitou. E me elegeu como filho. Então nós mudamos-las para a nossa Casa de Jesus. Amigos nossos da família Andrade, 3 médicos, 3 dentistas, uma família incomum participava conosco e os nossos irmãos da primeira hora. Mais tarde, eu vim a saber que esta senhora havia sido diplomata, havia sido embaixadora, não embaixatriz, embaixadora do Brasil, no Uruguai, na Áustria, no Egito, no passado, do governo do Marechal Hermes da Fonseca. E ali estava ela na extrema penúria, porquanto os amigos abandonaram-na e ao marido quando mudou a política. A situação do Brasil era muito difícil, segundo a história. E foram passando os tempos, os dias, e uma força telúrica foi destruída a família. Ele desencarnou. Não tinham filhos. Ele experimentou enfermidades muito perversas. Vendeu tudo o que tinha. E terminou. Ela terminou numa situação deplorável. Nesse bairro muito humilde chamado Cosme de Farias. À época, era um vale e uma montanha. E começou a criar uma criança afrodescendente, que agora, quando ela teve a varíola, expulsou-a de casa, porque eu fui levá-la. E ele e a mulher não a deixaram entrar na casa que ela pagava o aluguel. Ninguém pode imaginar o que são as dores ocultas. Então nós fomos procurar um quartinho, como se chama aqui na Bahia, a avenida é uma ruela que não tem fundo, então chama avenida. Numa ironia, às avenidas. E havia um senhor que era dono de muitas casinhas ali naquela avenida, sem saída, e ele nos alugou a casinha. E colocamos-la, daí convidamos, não gosta de morar conosco. Explicamos e ele aceitou. Tornamos-nos amigos nos meus dias de plantão. Eram os dias ímpares, terça, quinta e sábado. Às noites, ficava conversando com os pacientes, auxiliando-os, porque eram pessoas com doenças incuráveis, epilepsia, tuberculose, o que nós achávamos na rua. Nem sabíamos que doença era, nem interessava. Estava para morrer, nós colocamos na carroça para a Casa de Jesus. E também o povo da região chamada Uruguai, que é uma região que encharca ainda hoje, embora urbanizada, nos ajudavam. E numa dessas noites ele nos contou essa história. E pediu, como aquele pai do Dr. Ornes, veja a minha mala, abra. Eu fui abrir. Ali estavam recortes de jornal, de 1910, 1915. Ali estava sua memória, sua vida, algumas fotos de jornal. E ela então disse assim, como explicar isso? Da glória ao desencanto e à desgraça, sem perder a fé em Deus.
Ele falava sobre espiritismo, era uma senhora culta, poliglota, e ela se comovia. E quando ele dizia, é a reencarnação. Nós devemos ter sido algo muito próximos em vidas pregressas. E Deus me deu a honra de procurá-la para poder desencarnar aqui nos meus braços. Porque o caso dela era deplorável. A perna fora um câncer, já com metástase. Logo depois, a varíola. E um mês depois de estar conosco, numa noite inesquecível, esta senhora desencarnou com uma crise do aparelho gastrointestinal, lombrigas, que ela passou a expelir pela boca, pelos narizes ou pelas fossas dos narizes, e morreu afogada. E nós segurando-a sem saber o que fazer. No dia seguinte, um médico amigo, depois de examiná-la, atestou. E nós a enterramos num dos cemitérios mais modestos da cidade de Salvador, aonde estão meus pais. No mais modesto, aqui no bairro do Pirajá. Então eu entendi, doutor Bezerra de Menezes. Mais tarde veio a Mansão do Caminho. Uma maré muito alta derrubou a Casa de Jesus. Nós transferimos os doentes para a Mansão do Caminho. Agora já tínhamos atividades com crianças. E já não nos podíamos dedicar a outros labores. E numa conversa com o Espírito Emmanuel, através de Chico, optamos para ficar com as crianças. Mas ter um departamento exclusivamente para os idosos, para as idosas, em homenagem à minha idosa mãezinha, que se chama Caravana Alta de Souza, em que nós damos cestas básicas a 500 famílias, terças, quintas e sábados. Há pessoas que vão morrer, há pessoas portadoras de AIDS. Hoje, há pessoas portadoras de tantas dificuldades. Ex-rancenianos que recebem do governo salário mínimo e não dá muitas vezes para ajudar a família. Mas é o dever de Bezerra de Menezes que Allan Kardec traduziu tão bem. E o apóstolo Paulo falou. E das três, a fé, a esperança e a caridade é a maior de todas. Então, graças ao doutor Bezerra, que eu então não tinha sequer notícias, serão a partir dessa data de abril de 1950. E foi assim que passamos a conhecer o apóstolo da caridade. E certo dia, ele me fez a honra de conversar num estado de desdobramento espiritual. Eu estava naquele tempo, ainda hoje, com um fichário muito peculiar. A cada espírito novo que me aparecia, eu perguntava: o que é que você sentiu ao despertar no além-túmulo? E cada um me contava as suas emoções. E eu anotava numa ficha, depois datilografava e guardava no fichariozinho. Continuo com menor intensidade. E um dia eu perguntei ao doutor Bezerra: doutor Bezerra, o senhor me pode dizer quando despertou no mais além? O que é que realmente lhes aconteceu? Ele me contou da comunicação mediúnica que deu da Federação Espírita Brasileira, da alegria imensa através do médium Celano, que era o médium de Ismael. E contou-me que ao abrir os olhos, ele viu um ser angélico. Era Celina, a mensageira de Maria. E ele disse: Celina, minha filha. E ela disse: venho dar-lhe as boas-vindas, em nome da Mãe Santíssima. Já atravessou a porta estreita. Agora desfrute as glórias do paraíso. Veio-lhe a esposa desencarnada. Veio-lhe o filho que padeceu de uma obsessão longa e ele não o pôde curar pelas leis que regem o universo,
Era uma expiação do filho e era uma abnegação dele que pediu para ser o anjo protetor do rapaz. É uma das lindas histórias do Dr. Bezerra que irei contar, oportunamente por ele mesmo narrada. E então, ele começou a ouvir cantos, bulício, e perguntou: Celina, minha filha, o que é isto? Ela tomou-lhe da mão, atravessou a saleta, o local abençoado em que ele estava, abriu-lhe a janela e era uma praça imensa, coberta por uma multidão que balbuciava um canto-chão quase celeste, que se alteava e que baixava, dando glórias ao Altíssimo. Ele perguntou: o que é isto? Eles são as almas a quem você beneficiou na terra. Aqui estão aqueles espíritos que se comunicaram e a sua voz arrancou das trevas, da escuridão, da loucura, da obsessão. Aqui estão as mães que suplicaram para que seus filhos fossem atendidos. Aqui está, e foi declarando. E ele viu aquela multidão extraordinária. À sua volta eram os beneficiários do seu inefável amor, da sua misericórdia, da sua grandeza. E ele disse: não mereço, minha filha. Simplesmente não mereço. E então, nas lágrimas do Dr. Bezerra, também eu misturei as minhas lágrimas de jovem sonhador que anelava pela honra de praticar a caridade em nome de Jesus. Porque, para minha opinião modesta, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, é o anjo da caridade. Esse ser angélico do amor. E para que tenhamos uma ideia do que pode a caridade, ele dava tudo quanto tinha. São conhecidas praticamente quase todas as histórias da sua vida. Mas há uma que alguém me informou, um outro espírito, porque a modéstia dele não permite. Era um dia terrível de dezembro no Rio de Janeiro. E ele descia da reunião doutrinária das 10 horas da manhã, do domingo, as escadas da velha sede, anterior à atual, na Avenida Passos, quando um homem saiu de debaixo da escada, trêmulo, pálido, febril, e disse: Dr. Bezerra, venho suplicar uma ajuda. Minha mulher está morrendo. Meu filhinho também, aqui no Morro da Mangueira, que é próximo da atual Avenida Passos. Eu estou desempregado, fui posto para fora. Só auxiliar de pedreiro. Não tenho nada, doutor Bezerra. E me disseram que ele viesse pedir em nome da caridade de Jesus. E doutor Bezerra procurou nas roupas, nos bolsos, não tinha nada. Nada. Absolutamente nada. E então disse: não tenho nada para lhe dar. Mas eu vou lhe dar o que eu tenho. Dei um abraço ao homem. Mas um abraço com tanto afago. Leve este abraço e dê à sua mulher. E abrace seu filho e peça à Mãe Santíssima que tenha misericórdia. Amanhã tudo vai ser diferente. E deu um abraço no homem. O homem saiu, quase a correr. Passaram os dias. Menos de 10 dias após. Portanto, digamos que após o próximo domingo, em 2, 3 dias, ele descia as escadas da Federação para ir ao seu consultório na rua 7 de Setembro, em cima de uma farmáciazinha que ainda existe,
como um monumento histórico da caridade, uma farmácia homeopática. E então chegou um homem, asseado, penteado, com a barba feita, de sapato e não de tamanco. E chegou-se junto a ele e perguntou: Doutor Bezerra, o senhor me conhece? Lembra-se de mim? Oh, meu filho, são tantos corações. O importante não é eu me lembrar, é saber que amo você. E doutor Bezerra, eu sou aquele homem do abraço. O senhor lembra? Ele deteve-se, porque a caridade não pode ser muito comentada. Então eu vejo hoje na internet a pessoa fazendo fotos de caridade, o miserável, e a pessoa no carro de luxo, dando uma sacola. A pessoa com casaco de peles e dando uma roupinha de caridade. Mas a fotografia está lá dizendo no Face, nisto, naquilo, que é muito bom. É muito bom. É melhor isso do que nada. É melhor dar do que tomar. Então, ele disse, não me lembro. Ó, doutor Bezerra, eu já saí daqui sem febre. Chegando em casa muito alegre, minha mulher perguntou, conseguiu alguma coisa? Ele disse, consegui. E abracei minha mulher. Magrinha, frágil. Ela tremeu nos meus braços, doutor Bezerra. Aí os dois abraçamos nosso filhinho. Nosso filhinho deixou de chorar. E no dia seguinte, alguém bateu a nossa porta. Eu estou precisando de um ajudante de pedreiro. O senhor pode trabalhar comigo? Ou me disse que sou ajudante. E viu o nosso estado. Eu lhe pago adiantado. Me deu a roupa dele, é essa, doutor Bezerra. Me deu o sapato dele, é esse. Eu estou trabalhando, doutor Bezerra. Aí eu pedi licença para vir contar ao senhor hoje, porque é meu aniversário, para lhe dizer muito obrigado. Então, doutor Bezerra pegou a mão do homem e beijou-a e disse, agradeça a mãe de Jesus, a rainha dos anjos, a nossa protetora. Então, eu me recordo que na psicologia da cura, o abraço é de relevante importância. Depois que passem estes dias, quando vierem os dias de bonança, que o nosso amor se expresse como a luz da caridade, que o juiz da Califórnia lançou, no ano de 1980, a terapia do abraço, que movimentou a América durante bons anos, naqueles dias revolucionários, das várias ideias de solidariedade que espocaram na América do Norte com Hare Krishna e etc., e outros tantos, e que espoca hoje em nossos corações, com aquelas pessoas que saíam antes para dar a sopa à noite aos que dormem embaixo das pontes, das passarelas, em todo lugar, aos anônimos, e que nós podemos fazer agora o telefonema de uma boa palavra a alguém cujo membro da família foi devorado pela epidemia, a alguém que está em desespero, mandar de presente um livro espírita para que possa enxugar as lágrimas, perdoar um infrator, para que ele possa sair do infortúnio em que está. Essa é a doutrina de Jesus, é a eterna parábola do bom samaritano. Não vou chamar doutor Bezerra de bom samaritano, porque ele é o anjo da Samaria. Está muito além da expressão doar. Mas nós podemos nos tornar o viandante do caminho, aquele que amacia a grama que tem espinhos para os pés descalços da pobreza virem depois e não se ferirem.
é chegado o momento de nós, os espíritas, nos amarmos um pouquinho mais. Nós sabemos que ninguém é mau porque quer. Uma pessoa tida como má é obsidiada e não sabe. É presunçosa com espíritos prepotentes que a esmagam e não se dá conta. Aquele que nos cria embaraço é alguém que psicologicamente está pedindo socorro, mas não tem coragem de pedi-lo, então nos ofende na sua desgraça interior para chamar a atenção. Aqueles irmãos que no silêncio das noites de oração chegam até nós através da mediunidade com Jesus, nas sessões de desobsessão, que nós não perguntamos como é o seu nome, não interessa. De que morreu, não nos importa. É Jesus batendo na porta. E há uma oleogravura de Jesus batendo numa porta, muito especial. Uma porta que não tem fechadura. É a porta das duas mulheres a quem Chico Xavier abençoava com sua presença e que ele costumava dizer: os anjos que Dr. Bezerra semeou na terra para que a escuridão seja menor e o archote de luz da sua caridade brilhe como estrelas luminíferas, abençoando a dor e apontando o rumo da felicidade. Então hoje, como nos disse o nosso irmão Mário Sérgio, no momento dirigindo nossa casa, quanto devemos a Dr. Bezerra de Menezes. A nossa benfeitora Joana de Ângeles me diz frequentemente: aprenda com ele, meu filho. Ele jamais usou a negativa quando tinha que servir. Eu aprendi com o Pai Francisco só a amar. Ele me ensinou a servir, meu filho. Foi o braço amigo que me deu a mão de Jesus. Você tem o braço amigo do São Bezerra de Menezes. São no sentido sadio, espírito integral. Vamos usar a psicologia de Jung. Luminoso, feito em luz, para servir de orientador e guia. Nesta noite, onde quer que se encontre o venerando apóstolo da caridade, aqueles que estamos aprendendo a amar e a cobrir os teus passos que seguem os de Jesus, homenageamos, ó Dr. Bezerra, e te dizemos, como os mártires, naquele agosto de Nero, quando uma mão imensa escreveu dos céus: Ave Cristo, aqueles que vão morrer te homenageiam e saúdam. Glória a Jesus, glória a ti, Bezerra de Menezes.